Senhor. Amém. Deus de poder e glória. Mateus 6, 22. Livro de Mateus 6, 22. Pode pôr um fundo aqui? Me ajuda. Vamos dar uma acalmada. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém? Mateus 6, 22. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Até aqui. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus diz: como estão os teus olhos hoje? Amém? Como estão teus olhos hoje? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Se os teus olhos forem maus, a Yasmin não presta, Vanete não presta, todo mundo não presta, menos você. Quando você coloca a lente do diabo, você fica contaminado, nada em sua volta presta, exceto você. Você fica blindado, mas o pessoal ao redor não vale de nada, não vale R$1. Porque quando você coloca a lente do diabo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tudo que eu falar aqui, primeiramente vai cortar em mim, primeiramente vai servir de exemplo para mim. Amém, irmãos? Vou dar um exemplo aqui de mim. Quando você está com a lente do diabo, vamos lá, um exemplo claro aqui, muito direto. Muitas das vezes eu saio de manhã para montar brinquedo e eu posso ir numa casa de alguma mulher que fica com 20 caras no dia, mas eu não sei, eu estou indo lá trabalhar. Eu vou, levo meus brinquedos, instalo tudo. Mas na hora de sair da casa da mulher, eu vou voltar sem nada. Então ninguém vai ver. E na hora que eu estou voltando sem os equipamentos que eu já montei, passa alguém com a lente do diabo e vê eu saindo da casa daquela menina. Olha lá o irmão Ademir, rapaz. O homem estava na casa daquela mulher, rapaz, que parece corrimão. Nossa. Quando você coloca a lente do diabo, tudo para você se torna ruim. Muitas das vezes, até mesmo o pastor que trabalha na rua, ele pode ir numa rua, muitas das vezes sem saída, sem a vanete, entregar algo rápido, e no final daquela rua também possa ter uma mulher que todo mundo pega e na hora que ele vai entregar o pacote, ninguém vê, mas na hora que ele está saindo, de repente, aquela mulher pode falar algo para animar o ambiente, falar: isso aqui é daquele meu irmão, só vive colocando coisa no meu endereço. E nisso, automaticamente, o Éder vai sorrir. E nisso, a pessoa, quando tem a lente do diabo, vai ver aquilo torcido e já vai declarar: olha lá o pastor de risadinha com a mulher. Aquela mulher não vale nada. Agora eu estou vendo o pastor lá. Meu Deus do céu, eu não vou naquela igreja não. Se o pastor é daquele jeito, imagina os outros. Quando você coloca a lente do diabo, a sua alma, ela fica tão tenebrosa, que ela contamina até mesmo a sua língua de um jeito tão maligno, que a igreja, se não vigiar, esta pessoa, ela consegue contaminar todo mundo. Ela consegue entrar
saber o íntimo de cada pessoa. Colhe dali, colhe daqui, colhe dali. E depois ela solta. Ela solta do jeito torcido e começa a ferir aquela pessoa, aquela outra e aquela outra. Quando ela vai tirar a satisfação, não fui eu. Não fui eu. Quando você coloca a lente do diabo, a sua vida se torna amarga, a sua vida se torna completamente isolada de tudo, de todos, porque você, onde chega, vai ser aquela pessoa amarga, seca, dura, insensível, não perdoa, não libera perdão, tudo para ela não presta. Mas quando você coloca a lente de Deus, vamos dar um exemplo de Jesus. O que aconteceu quando ele pegou aquela mulher em adultério? Adultério é difícil. Não é todo mundo que perdoa. Quando você está em adultério, quando sua mulher está em adultério, seu marido está em adultério, ele trai não somente a mulher, ele trai os amigos, ele trai a filha, trai o filho, trai o sogro, trai a sogra, trai todo mundo. Mas quando você está com a lente de Deus, o que Jesus fez? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Amém, irmãos? E o que aconteceu? Todo mundo largou a pedra. E o que ele fez em seguida? Vá e não peques mais. Quando você coloca a lente de Deus, vamos dar outro exemplo. Jesus chamou Judas de amigo. Ele chamou Judas de amigo até o fim. Até o fim, porque ele estava com a lente de Deus. Então quero falar para os irmãos aqui que venha, em nome de Jesus, jogar a lente do diabo fora e colocar a lente de Deus. Vamos começar a ver pessoas com olhos com a lente de Deus. Não julgar antes de saber o que está acontecendo, porque muitas das vezes isso contamina a igreja. E irmãos, a gente também precisa, quando estamos com a lente de Deus, viver em união, viver em comunhão. O Salmo 133 fala: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Porque a partir do momento, irmãos, que a gente está aqui na frente de um trabalho, ou seja, que a gente mudou lá do fundo para cá, parece que o inimigo, ele sabe como ele entrar nessa igreja e fazer o salseiro. Ele sabe. Então a gente temos que blindar. Como blindar? Jogando a lente do diabo fora e colocando a lente de Deus, para que a gente não coloquemos em contenda uns com os outros. Amém, irmãos? Vamos colocar a lente de Deus para que essa igreja seja um exemplo para muitas outras. Como ela é uma igreja pequena, é fácil lidar, porque a gente tem uma comunhão. Só que muitas das vezes a gente dá uma brecha, o inimigo ele entra. A função dele é esse: matar, roubar e destruir. Então, irmãos, vamos se fortalecer, vamos buscar. Outro dia, olha só que comunhão gostosa. Eu confesso para os irmãos que eu estava fraco na fé. A gente tem picos altos e baixos. E o pastor, ele, homem de Deus, estava em espírito. E ele falou: Ademir, você não está orando. Eu falei: verdade, pastor, não estou orando mais. Ele sabe. Mas o que ele fez? Automaticamente, vamos, filho, vamos começar a orar, começar a buscar o Senhor. Por quê? Porque ele está em comunhão comigo, com as igrejas. Então, se um ajudar o outro, porque muitas das vezes a gente também tem nossos dias de picos baixos, picos altos. E o pastor está no pico alto, ele está firme ali na rocha. Então ele está vendo a necessidade do irmão, está vendo a necessidade do outro. Ele pega, ele falou o que para mim? Ademir, vamos buscar de madrugada, vamos acordar do que dormes. Então ele está com
com a lente de Deus. Se ele tivesse com a lente do diabo, ele me deixava escanteio, ele me olhava com maus olhos, mas não, ele está com a lente de Deus e ele está tentando me ajudar. Ele briga, ele não passa a mão na cabeça não, ele briga, mas é porque por nosso crescimento. Então muitas das vezes, irmãos, se ele vier exortar cada um dos irmãos, que você venha receber como uma crítica construtiva, como algo da parte do Senhor, porque eu recebi isso como uma crítica construtiva. Amém, irmãos? Então eu estou vendo, irmãos, que nem eu falei, primeiro corta em mim. A gente temos que orar mais, ficar mais em espírito, jejuar mais, acordar nas madrugadas, buscar o Senhor com excelência, para que a gente não possamos usar a lente do diabo. Porque quando você para de orar, quando você para de buscar, automaticamente você está na carne. E quando você está na carne, você coloca logo o Ray-Ban do diabo. Você coloca na cara e não está nem aí, porque você não está em espírito. Você não consegue enxergar o óbvio, aquilo que tem que ser. Porque o tempo todo, a nossa vida, o tempo inteiro, todo o tempo, 24 horas por dia, é espiritual. Então a gente temos que ter cuidado, porque a partir do momento que a gente escolhe um lado, porque não se pode agradar dois deuses. Você há de agradar um e aborrecer o outro. A partir do momento quando você está agradando a Deus, você automaticamente está enfurecendo o diabo. E quando você enfurece ele está doidinho para te pegar ali fora. Então a gente temos que vigiar e orar sem cessar. Quem quer sem cessar? Muitas das vezes, tem que ficar falando o dia inteiro. Não, fique em espírito em verdade. Amém, irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Tire a lente do diabo e coloque a lente de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas louvam o Senhor. É que eu peguei o microfone muito